Sejam todos bem-vindos ao meu Testemunho Podcast. Obrigado a todos por partilharem a última live e pela audiência do último programa, assim é que é. E hoje, mais uma vez, temos aqui um especial convidado, mas antes de mais nada vou aqui cumprimentar a minha colega, o Ashmas Blanco. Como é que está? Olá, Maduro, eu estou bem, graças a Deus. Creio que também estejas bem. Eu estou super, na verdade. Amém. E eu vim dizer o seguinte, que os que assistiram o último programa e foram tocados, eu tenho uma história igual, vocês podem procurar ajuda através dos números que vão passar aqui no rodapé e dizer também que nós há cultos na Igreja Internacional Casa da Glória da Palavra. Na quinta-feira temos culto às 18 horas e no domingo temos culto às 9 horas. E também temos o quê? Temos também escola de casamento todas as sextas-feiras às 18 horas aqui na Igreja Internacional Casa da Glória da Palavra. Você é convidado a participar. É. E hoje temos um convidado super especial. Pois é, nós temos um convidado super especial, Pastor José. Bem-vindo. Muito obrigado. Obrigada a nós por ter aceito o nosso convite. Eu vou introduzir aqui o Pastor José. Pastor José, mais uma vez, seja bem-vindo ao meu Testemunho Podcast. É uma honra poder lhe receber e muito obrigado por ter aceito o convite para fazer parte deste programa. Como é que está, Pastor José? Mais uma vez. Bem, graças a Deus. Bem disposto? Estou bem disposto. Pastor José estudou no Instituto Nacional de Tecnologia em Warangal, na Índia. Engenheiro civil, Pastor José. Estudou na Índia. Estudei engenharia civil. Estudou engenharia civil. É o que vamos falar hoje também. Também comentador residente do programa À Tarde na Sua Tela, nas segundas-feiras. O Pastor José também fez o ensino médio nos Estados Unidos da América. Uau, Pastor José, que currículo. É apresentador também na Rádio Ação. Pois é, por acaso podem acompanhar o programa de rádio todas as terças, às 12 horas. 12 e 10. Pois. 12 e 10. Com a frequência modulada. Como? A frequência da rádio. 101. 106. 106.12. 106.2. E dizer também que é cofundador e professor da Ecclesiastes Ministry International. Pastor José, uau, que currículo. Pastor José é pastor da Igreja Internacional Casa da Glória da Palavra e é pai e também é filho. E hoje nós vamos falar de um tema super interessante que é Ministério a Tempo Integral. Pois é, o nosso tema de hoje é mesmo Ministério a Tempo Integral. Mas para começar, o pastor José podia criar, né, umas respostas respondendo o que é Ministério a Tempo Integral. Ministério a tempo integral é um termo, né, que, na verdade, não existe diretamente na palavra de Deus, ainda que o conceito de ministério a tempo integral pode ser encontrado lá. Mas quando alguém fala de ministério a tempo integral, refere-se, né, ao ministério significa servir, né? Refere-se a pessoas que servem a Deus, né, especificamente no trabalho do altar, a todo tempo. Esse todo tempo não é verdadeiro, porque ninguém está a todo tempo a servir a Deus, né? Mas está-se a tentar dizer que é alguém que não tem outro tipo de trabalho que funciona como fonte de rendimento, sei lá o que. A única coisa que essa pessoa se ocupa a fazer, vamos chamar profissionalmente, é o trabalho do altar, né? Pois. E as coisas que acompanham o trabalho de altar. É alguém que apenas trabalha na igreja. Alguém que trabalha na igreja. É instrumento de Deus na terra. Sim, essa pessoa só faz isso, está no tempo integral. Na verdade, essa questão ela foi provocada, porque nós sabemos que o pastor José é pastor a tempo integral. A tempo integral. E aqui surge uma questão, pastor José. Como é que foi que essa informação chegou ao pastor José? Em que momento chegou que pastor José vai ser pastor a tempo integral? Ou deve ser pastor a tempo integral? Ou a questão também posso fazer é, já era pastor antes da informação chegar? Okay. A informação final que confirmou e levou-me a pautar por esse caminho veio enquanto já era pastor, né? Mas muito antes disso tive sinal da parte de Deus que haverá de fazer ministério a tempo integral. Cheguei até a querer
desistir de universidade no meu segundo ano por sentir esse chamado de Deus, mas algumas pessoas encorajaram-me a terminar os estudos. Quando terminei os estudos também achei que fosse o tempo certo para iniciar, mas de novo fui ajudado, Deus também me ajudou a perceber que ainda não era o tempo certo para fazer ministério a tempo integrado. Pois Uau. é. Até que chegou Uau. o tempo certo Uhum. em que o Senhor falou, hoje a partir de hoje, você está a tempo integrado. E esta questão de chegar ao tempo certo, há uma questão aqui que eu acho que todo mundo também está aqui acho que deve estar a questionar, que é como certificar se é Deus que está a falar, né? Como certificar? O pastor José falou de tempo certo. O tempo certo quer dizer que houve um momento, houve uma confirmação que é agora. Como certificar que realmente é Deus que está a falar? Principalmente porque a informação que nós temos é que o pastor José já estava a trabalhar. Sim. Né? Já era profissional de engenharia. Vou aqui dar um breve disso. Era profissional de engenharia e também parece que o pastor José já tinha uma empresa. Né? Estava a trabalhar numa empresa. E como certificar que é Deus? Porque tem uma questão aqui. Principalmente se a resposta em relação a isso poderá comprometer, como eu posso dizer, poderá comprometer não só a pastor José, mas como a outros na qual o pastor José tem responsabilidade. Falo de família, né? E primeiro, deixa eu dizer, tempo certo não é coisa complicada. Tempo certo é o tempo que Deus diz que é tempo. Okay? Não é tipo quando isto e aquilo está organizado, é o tempo certo. Quando Deus diz é tempo certo, então é tempo certo. E essas outras questões, não é? As pessoas que eu devo cuidar, isso se torna quando eu entro, quando faço algum, vamos chamar sacrifício, não é? Porque Deus pede aquele sacrifício. Se eu faço isso, se torna a responsabilidade de Deus cuidar de mim naquilo que Ele me convidou a fazer. Tá vendo? A Bíblia própria fala de nenhum soldado vai à guerra às suas próprias custas. Se você vai à guerra, não é? Quando alguém vai ser militar, não é? E as pessoas que alistaram a ele como militar devem cuidar daquela pessoa. Né? Pois é. Sim. E o pastor José... Mas é uma pergunta que eu não respondi. Sim. Okay. Que era como certificar. Como né? certificar, exatamente. Isso depende, isso envolve mesmo um bom relacionamento com Deus. Quanto mais nós nos relacionamos com Deus, nós vamos entendendo melhor como é que Deus fala, quando é que é Deus a falar e quando é que não é Deus a falar. Isso é assunto para 5 podcasts. Então está aqui mais um convite. O pastor José vem falar de ouvir a voz de Deus. Pois é, esse será o nosso próximo tema, não é? Yes. Ficará muito interessante. Mas o pastor José falou aqui que deixou de ser engenheiro porque confiou no cuidado de Deus. Uau, interessante. E porque ele mandou. Porque ele mandou. Porque ele mandou. A questão de mandar, pastor José, eu vou para uma outra questão, vou pular até, que é possível negar essa instrução? É possível, sim. Há consequências de questão? Há consequências. A primeira consequência é que você está fora da proteção perfeita de Deus. Né? Quando tu sais daquilo que Deus te chama para fazer, você está a perder muita coisa aqui na terra e também está a perder muita coisa lá do outro lado, no lado da eternidade, não é? Então, essas são as principais consequências. E há casos mesmo trágicos de desobedecer à vontade de Deus para alguém, né? Porque quando nós estamos fora da vontade de Deus, nós nos tornamos relativamente mais disponíveis para o inimigo fazer o que ele pode querer fazer. Então, é importante aceitar. A melhor coisa é aceitar. Eu não acho que ninguém que está sendo convidado por Deus, que são pessoas, que é raro, não é? Não é o comum. O comum é não ser convidado para esse sacrifício. Pois é. E como foi receber essa informação da parte de Deus? Será que não pensou, eu já tenho uma carreira, e uma carreira boa, por sinal, não é? Ter dado fora, automaticamente sempre há prestígio. Como foi receber essa informação, ter que deixar uma vida profissional que, aos olhos dos homens, é algo muito bom para poder seguir a voz de Deus? E também, não só aos olhos dos homens, mas tem aquela questão de o pastor já estava a ganhar um certo dinheiro.
né? Já estava a ganhar dinheiro, né? Sim, já estava a ganhar. Pois é, Como a é- falar o céu da Maduro. Como é que foi receber isso? Vou ter que parar de ganhar o dinheiro que eu ganhava com as minhas obras e agora vou ter que ser pastor. Se eu dissesse que foi difícil, eu estaria a mentir. Eu estaria a mentir porque não foi difícil para mim. Okay? Primeiro porque eu tive aqueles outros avisos, mas segundo porque havia desenvolvido o meu relacionamento pela graça de Deus, né? Até chegar ao ponto em que estava disposto a fazer qualquer coisa por Deus. Eu acho que foi uma das instruções mais fáceis de obedecer. Já tive outras coisas difíceis de obedecer. Essa foi um pouco fácil. Não foi tão difícil seguir essa instrução. Então não tem muito... Calala. Eu sabia que era o melhor. Eu sabia que se Deus está mandando fazer isso, isto vai ser o melhor. E há muitas vidas que foram tocadas, não é? Por essa decisão. E hoje que estou a falar, praticamente uma geração, há uma geração que daqui dos jovens que querem fazer ministério, que me conhecem, né? Eu vejo que têm tirado alguma inspiração do meu modo de viver, que está diretamente relacionado com o fato de eu estar no ministério a tempo integral. Se eu não estivesse nesse ministério, eu acho que eu seria uma outra pessoa. Claro. Poderia ainda ser crente, né? Okay. Poderia ser crente, mas eu seria uma outra pessoa. Teria uma outra maneira de estar. O que vocês conhecem está muito conectado ao fato de eu estar a tempo integral no ministério. Há quem acha que isso não existe, isso está errado, né? Mas eu sei que vocês têm perguntas, mas eu quero dizer isso. Sim. Eu quero dizer isso. Okay? Fica à vontade, pastor. Há muitos que acham que isso não existe, né? O tempo integral não existe. Eu entendo essas pessoas, ok? Mas existe sim, porque mesmo o professor, ok? O professor que só dá aulas, ele está no ministério a tempo integral. Sim. Ok? No professorado, ele só dá aulas. Ok? Então, e as pessoas criticam, às vezes, aquele que está no ministério a tempo integral. Tipo, muitas coisas são levantadas, mas de igual modo, como o professor está no tempo integral, deixa estar no tempo integral no pastorado, está entendendo? Né? Há muita gente que está no tempo integral. Outros são pedreiros a tempo integral. Outros são cobradores a tempo integral. Eu sou pastor a tempo integral. Tá vendo? Nós estamos a servir. Sim. Mas, pastor, ainda nesta ordem de ideia, existem pastores que trabalham. Sim. Né? Com o pastor foi diferente. Por quê? Será que o pastor hoje consegue enxergar respostas disso? O porquê ter sido diferente com o pastor? Não sou o primeiro. O primeiro foi Jesus. Okay? Ele estava o tempo inteiro. Pois. Depois teve o apóstolo Pedro. Também estava o tempo inteiro. Okay? Então, não é tipo com o pastor foi diferente. Há muita gente que foi assim antes de mim, né? Pois é, mas pastor é filho. Sou filho. E os pais viram seu filho ir à Índia para estudar e voltava um engenheiro. De repente está a voltar um pastor. Não, voltou engenheiro ainda. Ok, voltou engenheiro. Depois de um tempo... Virou outras coisas. Pois, como é que foi? Como é que os pais do pastor receberam essa informação? Será que foi assim na paz? Não, isso é muito difícil ter paz com isso, né? Porque os nossos pais, na verdade, a não ser que sejam treinados como nós estamos a treinar, e amanhã vamos treinar ainda melhor, né? Sempre têm sonhos sobre os seus filhos. E não era diferente comigo. Eles tinham sonhos para mim. Havia expectativas. Sim, havia expectativas, né? E nós não crescemos em muita prosperidade. Então havia alguma esperança de que este vai ser livramento. Não, eles deviam convidar ele para podcast. Para falar como lidar com um filho que decide que ele quer ser pastor. Pois é. Mas foi difícil para eles. Mas Deus ajudou. Deus ajudou muito. Amém. A pessoa para a qual foi mais difícil foi minha mãe. E depois de um tempo, ela teve um sonho. Neste sonho,
na igreja onde ela cultua. A minha mãe é muito religiosa, né? E onde ela cultua, no sonho dela, estavam a dar uma oferta para a construção da igreja. E ela diz que no sonho, ela me carregou e me meteu num cesto. Uau. E entregou-me ali na oferta. Como oferta. Quando ela me contou, eu disse, entendeste? Né? O que isso significa? Ai, meu Deus. Aí eu percebi que ela entendeu o que aquele sonho significava. Pois. E temos paz. Uau. Agora temos paz. Né? Que Depois, bênção. pastor, além dos pais, tem esposa. Sim. Como é que foi a informação chegar à sua esposa? Minha esposa é espila. Uau. Minha esposa é Uau, espila. Espila o que é, pastor? Que significa ser espila? Pois é, o telespectador não consegue perceber. Espila. Pois. Minha esposa é espetacular. Yes. Ela, quando eu disse, Deus disse isso, ela disse, se Deus disse, então é isso que vamos fazer. Uau. Uau. Imediatamente, ela não conversou, me disse, é isso que vamos fazer, e foi assim. Graças O a pastor não Deus. se questionou. Agora vamos viver de quê? Pois. Ou nunca sequer passou. Porque, na verdade, o que eu quero perceber é que é esta atitude perante a uma palavra que Deus falou é normal em algumas pessoas. Porque podemos perceber aqui que o pastor recebeu esta informação e não ficou tão super... Como é que vai ser minha vida agora? Foi algo, ok, Deus falou, vou parar de fazer isso. Né? Porque alguns... Deixa eu explicar. Sim. Eu havia vivido 1 ano adicional na Índia, ok? Depois de terminar meus estudos, eu vivi 1 ano e Deus me pediu para ficar lá. Eu fiquei o ano adicional. Na Índia é muito difícil trabalhar como estrangeiro. Então, vivi 1 ano. Depois minha esposa também disse que Deus mandou ficar por lá para servirmos a Deus. Então, quando isso acontece, na altura ainda éramos novos. Então, é como se fossem praticamente 2 casas ou 2 famílias que tens que cuidar. E Deus cuidou de mim, Deus cuidou de nós durante aquele todo o tempo. Eu até vou aproveitar, como eu sou pastor, toda hora estou a ensinar, vou aproveitar para dizer que eu comi, e um dia Deus disse por que eu estava a comer todos os dias. Uau. Ele disse, é porque você dá seu dízimo. Alguém pode não gostar, mas Deus me disse. Amen. Então, na igreja onde vocês dão, dê seu dízimo. Claramente, dê seu dízimo. Então, Deus, isso é podcast, não podem cortar isso, mas Deus... Não. Essa parte é interessante, Importa as pessoas também Então, aprenderem. por causa disso, né? Por causa daquele 1 ano, eu aprendi a saber que Deus pode cuidar de mim. E tudo que eu sempre quis, né? Depois de um tempo, é agradar a Deus. Tá a ver, né? O que eu quero é agradar a Deus. Eu não entendo as histórias que as pessoas contam. De, foi difícil, foi sei lá o quê. Uau. Foi difícil em alguns dias, não foi difícil aceitar, porque para mim, obedecer é uma norma de vida, ok? Mas o difícil foram dias em que parecia que hoje não vai se comer aqui. Tá a ver, né? Claro. E há dias em que você acorda de manhã e come a mandioca que sobrou de ontem, porque não há dinheiro para pão às vezes, e você não sabe o que vai se comer às 12, no almoço, no jantar. Isso foi relativamente... Foram os episódios um pouco difíceis, mas mesmo esses só foram difíceis porque eu não havia aprendido. Mas logo, Deus sempre nos ensina como gerir essas situações. Então, isso pode dizer que essas dificuldades do Ministério do Tempo Integral, que eu estava aqui a referir, elas, quando aprendidas, podem ser superadas ou podem não existir. Deus sempre ensina como lidar com as coisas, ok? Existe muito ensinamento sobre como lidar. Eu fui, por exemplo, essa questão de fome. Eu aprendi aprendi da palavra de Deus que se preocupar não vai aumentar nem 1 centímetro da minha altura, ok? E aprendi também que quando eu me preocupo, acho que te preocupas muito. Né? Aprendi que quando eu me preocupo, quando eu me preocupo, na verdade, eu crio barreiras para que Deus possa me ajudar. Então, aprendi a viver como as aves que não se preocupam, não fazem nada, Deus cuida delas. E também tem versículos que ensinam outras maneiras também de ter provisão que nós necessitamos, que não estou interessado em falar aqui, porque alguns podem usar mal, mas Deus sempre nos ensina e não há necessidade de sofrer. Sofrer no coração. Você pode estar perto de não ter o que comer. Isso não significa que você não vai ter o que comer naquele dia. O estar perto disso não significa que não vamos comer. Claramente.
Claramente. Pastor José falou aqui. Não sei se estou a estragar o vosso programa de Não, questões. não, tá super hilariante. Fica à vontade, pastor. Sim, o pastor José falou aqui de agradar a Deus. E o pastor José, estando no ministério, ou estar a cumprir aquela que é a voz de Deus, sente-se satisfeito ou sente-se a conseguir agradar a Deus no ministério a tempo integral? Deus, com isso sinto fiz o certo, né? Mas Pois. Deus não é tipo você toma uma decisão na tua vida e acabou. Agrada-se a Deus diariamente com pequenas decisões, né? Que nem, não toma Coca-Cola, por exemplo, né? E você não toma, você agradou. Então, o agradar a Deus é algo diário, é algo momentâneo. Em cada momento você tem uma nova oportunidade para agradar a Deus. Eu não posso ficar a confiar que agradei a Deus com a decisão que tomei em 2018. Até hoje estou a viver daquela uma decisão. Isso não está certo. Por isso, eu creio que é por isso que vários crentes são fracos, porque eles vivem naquilo de agradar a Deus, decidindo deixar o mundo. E agora estou aqui em Jesus Cristo, já não preciso fazer mais nada, estou bem. Eu estou a agradar a Deus, não é assim? Sendo que o agradar a Deus é cotidiano. É diário. Pois é. Pois é. Uau, Interessante. Então, pastor José, vamos voltar um bocadinho atrás. Eu ainda estou... Quando entrou no ministério a tempo integral, passou por necessidade? Já disse. Sim, Sim. passei. Qual é que foi a posição do pastor José para diminuir a dificuldade? Deixa eu dizer, passei perto de necessidade. Perto. No Porque fórum. tudo que eu precisei, Uhum. eu sempre tive. Uau. Tudo que é essencial que eu precisei, sempre tive. Sempre tive. Deus sempre proveu. Eu lembro-me quando eu entrei a tempo integral, faltava acho que 3 meses, um mês para meu filho mais velho nascer. Okay? Mas meu filho comia, vestia. Até costumo falar de como ele tinha roupa de todos os continentes. Uau. Ok? Então Deus cuidou de nós. Deus, isto não depende de provisão, quer para pastor ou para alguém que não é pastor. Não depende de teu trabalho, o teu salário é grande ou não. Ok? Depende de em quem está a tua confiança. E a minha confiança sempre esteve em Deus. Houveram lapsos que tentei confiar em maduros, mas Deus sempre corrige, ok? E você sofre quando tenta confiar no outro homem. Pois. E hoje, por exemplo, com a experiência ou com o conhecimento e experiência que tem, o que faria de diferente sobre a forma de ajudar a quem nos assiste, né? E tem se chamado de entrar no ministério Pastoral. a ministério a tempo integral. Com essa experiência, o que o pastor diria hoje? Com base naquilo que passou e nas falhas que cometeu, né? E como o pastor disse, porque ainda não entendia ou não sabia, passou por algumas coisas que se soubesse, não ia passar. A única coisa, eu acho que a coisa que eu posso dizer, porque o principal problema de estar no ministério a tempo integral, que costuma ser problema, é a falta de dinheiro. É o que costuma ser o grande problema, né? Você se é pastor, alguns homens calculam, né? Vê quanto é que já conseguimos arrecadar, então já dá para entrar a tempo integral. Em algumas situações é melhor do que a pessoa estava a fazer, ok? Mas para aquele que entra porque Deus diz que deve entrar, o melhor que eu posso dizer é entender, ok? Entender. Porque você pode entrar com uma mentalidade negativa de Deus é patrão. Está a perceber, né? Mas Deus não é patrão. Deus é um pai que nos ama. Então, cada coisa que Deus fala conosco, ok? Cada coisa que Deus pede de nós é para nosso próprio benefício. E quanto à comida e vestimenta, a Bíblia promete que isso sempre vai existir. Então, a coisa que eu poderia dizer a alguém é: não se preocupe, Deus vai cuidar de ti, saiba disso, relaxa, vai dormir. Se está preocupado demais, dorme. Café faz dormir, é isso. Então, toma café. Deixa acordado. Deixa acordado. Okay, o que é que faz dormir? Chá de camomila. Chá de camomila. Toma chá de camomila,
Dorme. Quando você for acordar, Deus terá resolvido o seu assunto. Pois é, por Eu acaso. gosto muito das noites. Gosto muito das noites, porque quando. E sim, deixa eu dizer isto. Fica à vontade. Quando o problema está na minha mão, ok? Ele não tem como estar nas mãos de Deus. Claro. Mas quando Ok. o problema sai das minhas mãos, ele já tem como estar nas mãos de Deus. Então, quando nós dormimos, é uma oportunidade que nós temos de Deixar Deus Deus. trabalhar. Quando dormimos, tiramos roupa, telefone, e pomos roupinhas até, guardamos, ok? E já está disponível para outras pessoas. Então, Sim. quando dormimos, Deus costuma resolver muita coisa. Uau. Pois. Então, eu havia de dizer, é só aprender aí a relaxar, aprender a dormir, tudo vai dar certo. Yeah. É, dormir. Epá, então, espero também que, dormir. espero que alguns indivíduos não decidam dormir 24 sobre 24 à espera da ação de Deus. Claramente, claramente. O dormir é relaxar, o dormir é descansar. Às vezes mesmo é dormir de verdade. É dormir mesmo. Porque alguns, e sim, o teu corpo pode estar relaxado quando tua mente não está relaxada. Então, mas quando você dorme, os dois têm que relaxar. Os Pois dois têm que é, relaxar. pois é. Uau, ok. Ok. Depois, pastor, depois tem uma questão. Alguns estão a ouvir, acho que eles ficaram meio a perguntar. Deus falou, Deus falou. Deus fala, como é que Deus fala? Como é que se ouve Deus? Porque, pastor, e também tem aquela questão de pastor dizer, por exemplo, a alguns que não são crentes. Deus aqui me mandou. Deus te mandou. Deus, Olha, como como? loucura. É. Sim. Este processo de ouvir voz de Deus, como é que ele funciona? Mas eu já disse, são 5 podcasts. Sim, mas não, Sim, sim. sim. Deus fala pelo coração, ok? Deus Uhum. coloca a informação dele no coração das pessoas, ok? E às vezes parece aquilo que o descrente não pode confiar no intuito dele, ok? Claro. Porque o intuito do descrente, ok? Vem da essência do que ele é, e a essência do que ele é não é Deus. Pois. Ok? Mas quando você é crente, está entregue a Deus, eu vou usar esse termo, mas é como Deus pode falar por meio de visões, por meio de sonhos, Pois. por meio de palavras audíveis, ok? Deus pode falar audivelmente, mas a principal maneira como Deus fala é através de impressões no teu coração. Tu sentes uma impressão e quando tu andas com Deus, quando caminhas contrário àquela impressão, sentes que não está tudo bem contigo, porque Deus está te convidando para outro caminho. Então Deus coloca algo no teu coração e fica claro para ti que este é o caminho. E, na verdade, nós temos ouvidos espirituais, ok? Temos vista espiritual. E quanto mais eu uso esse ouvido espiritual, ele fica mais aguçado, mais preciso. Então, ele consegue perceber de maneira melhor. Então, a primeira coisa que a pessoa que não crê em Deus precisa fazer para poder ouvir a voz de Deus é entregar a sua vida a Jesus. Porque Pois. Jesus Cristo é Ele quem vem nos dar novos ouvidos espirituais, novos olhos espirituais, até cheiro espiritual a pessoa tem. Tem vezes que a gente ora com alguém possuído e consegue sentir cheiro de demônio, sentir cheiro de demônio dentro da pessoa. Essa pessoa está fedorenta. Enquanto está com o melhor perfume do mundo. Por quê? Uau. Porque está a cheirar mal espiritualmente. Uau. E isso é Bíblia. Uau. E depois, pastor, também tem tem uma questão aqui. E, normalmente as pessoas dizem, pastor, por exemplo, existem pessoas que têm desejo de algo, né? E alcançam isso, depois Deus pode falar com eles para deixarem aquilo que eles tanto queriam para fazer uma outra coisa. Por exemplo, o pastor já havia aberto uma empresa de engenharia, construção civil. Depois, Deus disse que aquele já era o tempo de entrar no Ministério Tempo Integral. Tem aquela história de, se Deus me deu uma empresa, por que Deus está dizendo para eu ser pastor? Esse não é Deus. Este pouco, não é possível. Porque Deus, eu queria essa empresa já há muito tempo. Como é que funciona esse processo aí? É algo que você já desejava, mas tem algo que Deus falou. E estamos balançados entre
algo que eu tanto esperava e apareceu. De onde vem? A vida é feita de estações. Ok? Numa estação da sua vida, Deus pode estar a fazer uma coisa. Noutra estação, Ele quer fazer uma nova coisa. Não é? Sim. Deus é que te deu ser solteiro. Pode perceber, né? Mas em algum momento você muda de estação e envolve-se com alguém, não é isso? Sim. Então, há estações para a vida. Nós temos exemplo claro de Isaac. Deus é quem deu Isaac a Abraão, mas Deus depois pediu esse próprio Isaac. Okay? Pois Há é. muita coisa que Deus é que te deu, mas Ele às vezes pede outra coisa de ti, apesar de teres o que tu tens. Se for assim, nós não vamos oferecer nada a ninguém. Ok? Ok. Sim, mesmo que estejam a passar necessidade, você vai dizer, não, Deus me deu isto aqui. Se Deus me deu isto, então eu não posso dar a ninguém. Está a perceber, né? Sim. Está a perceber o que estou a falar? A lógica. Então, essa coisa de, não, Deus é que me deu, então eu não posso dar a ninguém. Isso é que nem aquela coisa, epa, isto aqui me deram como presente, eu não posso oferecer. Ele é só na sua. Isso é só ser uma pessoa que sonana, mais nada. Ser um sonador, pois é. Yeah. Ainda no âmbito do Ministério a Tempo Integral, eu gostava de saber se o pastor José já teve recaídas dentro desse ministério e se pensou em voltar atrás, largar tudo, né? E vou voltar a ser engenheiro. Já. Foi, isso aqui não está a dar Já certo, não nada. foi Deus, isso aqui. Teve esse momento. Eu que estou a Eu voltar. preciso ser honesto. Esses momentos apareceram. Mas os momentos já apareciam assim. Não aquela coisa de, não está a dar certo, deixar procurar emprego. Mas as pessoas apareciam com propostas maravilhosas financeiramente, ok? Digo, e lembro-me de uma vez que alguém disse, é só chegar ali, entregar esse documento e começar. Estás a ver, né? E aí o dinheiro era muito. Uau. Era muito dinheiro. Estás a ver, né? E aí, você começa a pensar, acho que é coisa. Mas graças a Deus, nunca caí. Tive tentação de voltar, não é? A fazer o coisa, mas graças a Deus nunca voltei. Com isso podemos dizer que existem propostas que vêm apenas para atrapalhar aquele que é o nosso ministério. Certamente. E essas propostas automaticamente vêm de Satanás, do lado oposto. Pastor, quando olha para a decisão que tomou algum tempo atrás e hoje, qual é o sentimento que vem de olhar que deixou para trás toda aquela carreira que possivelmente tinha tudo, né? Para ser uma carreira que podia explodir. Prometia. Sim. Hoje, pastor, olha, na situação que o pastor está hoje, e olha para trás. Meu irmão, eu se calhar sou estranho, mas eu não penso nisso. eu não penso nisso. Eu estou... o caminho é para frente, né? Há coisas que devemos fazer. Não costumo pensar muito, tomei essa decisão, sei lá quanto. Não estou a ser... Eu acho que outras pessoas funcionam de outras maneiras. Sim. Minha mentalidade não é essa, tá vendo? Eu me concentro naquilo que estou a fazer agora, né? Mesmo quando eu era estudante, eu não pensava em trabalhar. Uau. Não fazia parte dos meus pensamentos que um dia eu vou trabalhar. Meu pensamento é agora estou a estudar, deixa-me estudar com excelência, deixa-me estudar bem, deixa-me fazer as coisas da maneira certa. Quando chegou a trabalhar, deixa fazer esse trabalho da maneira certa. Quando fui expulso de lá por Deus, agora também deixa fazer esse trabalho da maneira certa. É um privilégio estar vivo. Não é um grande sacrifício assim, tanto. E, na verdade, nós existimos, a nossa existência, ela está desenhada, cada um foi desenhado para cumprir certos propósitos. Então, aquilo que para ti pode ser muito chato, pode ser muito fácil para mim, porque eu fui desenhado para tal coisa. Ok? E se é algo que Deus pede de maduro, nós crentes chamamos a graça de Deus, né? Para fazer aquilo ali. Vai estar em ti, você vai fazer essas coisas à vontade. Agora, se a pessoa quiser resistir à graça de Deus, é com ele. É problema já de presença de outra coisa dentro da pessoa. Talvez o amor pelo dinheiro. Pode já começar a combater a graça de Deus para tu viver. Então escolher fazer a vontade de Deus, há uma graça disponibilizada para fazer aquilo que Deus te mandou fazer. Mas aquela graça costuma se manifestar quando você toma uma decisão.
Quando tu tomas decisão, é como se algo viesse sobre ti, que te confortasse, te consolasse, te fortalecesse para você continuar a fazer. Então, essas pessoas que se arrependem, pastor, Se arrependem de? de terem escolhido algo, depois dizem, se eu soubesse. De onde é que vem isso? Se aceitou, há uma graça que é disponibilizada. Como é que Sim. ele recua? Depende de quem foi o convite. Sim. Para tal coisa que a pessoa aceitou. É de Deus. É de Deus, né? Sim. Isso vem, como eu disse, há que aprender, né? Porque há muitas coisas que vêm e atrapalham o coração da pessoa, né? Há muitas coisinhas que, Então, a pessoa tem que saber combater sentimentos maus. Pode ver, né? Só porque você aceitou não significa nada. Algumas pessoas são infiéis à missão que Deus lhes deu. Há um grande homem, grande pastor, né? Chamado Kenneth E. Hagin. Ele diz que alguns pastores ou não foram chamados ou são terrivelmente infiéis. Pela maneira como o que fazem mostra mediocridade, né? Então, porque quando Deus te chama, Ele vai te dar graça para fazer aquela coisa. Mas se a pessoa for infiel naquilo que está a fazer, vai ter fracasso, vai se embater com muitas dificuldades. Tem alguma questão? Eu estava aqui mesmo quando o pastor falou de ser escolhido ou, né? Estava mesmo a lembrar do versículo de Jeremias 5 que diz: eu te escolhi ainda no ventre da tua madre. Isso me faz perceber que de facto aquele versículo é real. Mas eu gostava de saber também se o pastor José já passou por uma acusação por ser pregador ou alguma coisa, né? Talvez. Todos pregadores, em primeiro lugar, são charlatões na mente de todo mundo. É essa palavra, né? Sim. Mas a palavra que eu conheço, são ladrões. Todos os pregadores são ladrões. Também há acusações de quando você é eficaz, um bocadinho eficaz no trabalho de Deus, te acusam, às vezes, de ter espíritos. Uma vez eu viajei e alguém muito próximo que se importa comigo por causa das crenças que a pessoa tem sobre pastores, pediu para eu não voltar com cobra de lá onde eu ia. Porque na mente da pessoa, esses pastores costumam ter, sei lá o quê. Então, há essas acusações. Mas essas não são as piores acusações. As piores acusações são aquelas que acontecem dentro da igreja, com pessoas que deviam te apoiar, mas nós não estamos aqui para falar dessas. Essas são as piores acusações. Como o pastor José, como é que eu posso dizer? Qual é o adjetivo, qual é a palavra certa para perguntar isso? Como foi lidar com essas acusações? Foi fácil. Foi fácil. Para quem já passou por uma série de coisas. Essas acusações de que você é ladrão, você é o quê? Enquanto estiverem a vir de fora da igreja, são muito fracas. Mas quando saem de dentro da igreja, de pessoas que são teus irmãos, pessoas que quando aí as acusações ganham muita força e podem te abalar, não é? Mas essas desse nível de ser ladrão, nunca tive. E também são fáceis de ainda nesse âmbito, tendo que as acusações vêm dos irmãos da igreja. O que o pastor José tem a dizer? A experiência que o pastor José tem a um pregador novo ou uma pessoa que está que tem um chamado pastoral também e que passa por uma coisa e não sabe como sair disso. Tem pessoas vão acusar que está a namorar com sei lá quem, tá vendo, né? Pessoas fazem isso, é aquele coisa. Ele primeiro é preciso viver uma vida transparente. As coisas mais importantes que a pessoa pode fazer, número 1, é não manter dinheiro dele, dinheiro da igreja com ele, né? E também ter cuidado com como ele se relaciona com mulheres, né? Irmãs, sei lá quanto. Uma vez eu estava a explicar uma irmã do estrangeiro me perguntou como se diz darling, ok? Em português, como é que se diz darling? E eu mandei mensagem, eu escrevi querida, ok? Ela perguntou, disse como é que se diz. Então, perguntou verbalmente. Eu tive de escrever para ela poder ler como é que se diz querida. Então, eu escrevi querida. Ela viu, ok, tá assim. Logo em seguida, apaguei aquela mensagem.
Porque aquela mensagem, pessoas de má fé podem usar para incriminar o pastor. Viu? Chamou, sei lá quem, de coisa. Sim, quando eu quero dizer que amo alguém e é uma irmã, eu sempre escrevo I love you, sister. Para que todos aqueles que possam tentar me incriminar encontrem sister ali. Para perceber, né? Porque então é preciso ter esses cuidados para as pessoas não terem o que dizer contra ti. Viver uma vida uma vida um pouco regrada, né? Ser um bocadinho religioso, ter, mesmo um style, ok? Em algum momento o style um bocadinho mais formal diminui acusações. Ainda que quando querem te acusar, vão te acusar, mas diminui acusações. Você é tudo suego, calça rasgada. Aquele boladeiro, aquele ali. Claramente. Fazer uma nova bolada ali. Claramente. Sim. Professor, pastor, eu pude perceber que uma das bases para pastor viver este propósito foi a esposa que tem. Né? Para alguns que já têm chamado de Deus para entrar no ministério a tempo integral, como escolher uma esposa espila? Como ter uma esposa espila? Queres experiência? É só fazer clonagem da minha esposa. Brincadeira. Se o que está em causa é mesmo seguir os princípios bíblicos sobre esposa, né? Não olhar apenas para a beleza física, não é? E enquanto ainda for possível, procurar moldar. Muitos homens não trabalham nas suas esposas. Okay? Então, procurar moldar. Você não vai encontrar nenhuma esposa que é produto acabado. Não, você tem que aprender a trabalhar nela para que ela possa ser aquilo que você deseja que ela seja. Mas há uma fase que, se você tiver deixado, porque há uma fase que, se você deixar, ela vai crescer com aqueles problemas e não vai ser mais moldável. Você não vai ter como lhe ajudar e não vai haver mais. E, às vezes, nem há sequer uma pessoa que pode falar sobre ela. Se ela, mesmo esposas malucas de pastores, elas ainda usam daquela vestimenta de que eu sou esposa de pastor. Quem você vai me dizer o quê? Então, às vezes é preciso cedo começar a trabalhar na sua esposa. Minha esposa é maravilhosa, mas eu não lhe encontrei assim. Mas como moldar? Como moldar? Conheça a palavra de Deus e diga a ela a palavra de Deus. Uau. Ok. José, muito obrigado. Moldar. Muito obrigado mesmo pela sua Também presença. estamos sem tempo. Tenho uma questão. Não há, Estamos nesse sem ciclo tempo. de esposa, Nelson, sim. só para terminar, né? Estão muito preocupados com isso. É pastor a tempo integral. É casado. A esposa do pastor, como é que ela fica no meio de mulheres gostam de ficar com seus maridos, não sei o quê, mas pastor a tempo integral tem que estar pronto a atender as pessoas, não sei o quê, essas todas as coisas. Então, faz parte do... Quando nós treinamos nossas esposas, se você é pastor, tens que orar e tentar treinar, né, para perceber, em primeiro lugar, valorizar a vontade de Deus. Quem valoriza a vontade de Deus vai também valorizar a vontade de Deus na vida dos outros, ok? E não vai querer governar a vida daquela pessoa. E outra coisa ela precisa entender, não é? Precisa entender, se não entender, mas ela precisa entender que estar em casa sozinha faz parte da missão dela com Deus. Ela está a cumprir missão que Deus tem para ela, em algum momento, estar só. Mas elas não ficam sós. Nós estamos sempre ali presentes. Estamos sempre ali de coração e tudo. E, geralmente, quem se sente sozinha são esposas carnais que não gostam de Deus, elas próprias, nem querem participar contigo. Vai lá sozinho, famba. Menino colho livano, sei lá quantos. Essas pessoas da igreja, toda hora te precisam, sei lá quantos. Uau, amém. O Nelson disse que mesmo estamos no fim, mas última questão. Fica à vontade. Ok, obrigado. Vamos o diretor. Última questão, por favor. Eu gostava de saber qual é o sentimento ou satisfação de estar a melhorar a vida de alguém através da palavra de Deus. Como eu disse, eu sou um pouco estranho.
não penso muito nessas coisas, tá vendo, né? Certo. Ainda que em algum momento Deus decide, coloca uma paz dentro de ti, uma alegria dentro de ti de estar a ajudar, mas o que eu penso é vamos seguir a Deus, vamos agradar a Deus. E lá no céu vamos ver, lá no céu vamos ter motivo de nos alegrarmos com as coisas. Uau. Pastor José, mais uma vez, muito Me obrigado. perdoem por não responder, talvez, como you know, Não, pessoa superou, devia Nós- responder. superou nós- as vossas expectativas. Nós fomos tremendamente abençoados e ensinados aqui. Pois. Pastor José, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelo tempo, pelos ensinamentos, obrigado por tudo, mesmo, mas chegamos ao fim. E... Não sei, talvez o pastor José tenha algo a dizer em gestos de considerações Sim, finais. poderá finalizar. Pastor José. É, Obrigado pela oportunidade de estar aqui, né? E Deus abençoe a todos. Se você for a sentir chamado de Deus a tempo integral, saiba que você faz parte de um grupo raro de pessoas. E cuidado que eu tenho para essas pessoas é cuidado com as pessoas que criticam o ministério a tempo integral. Porque o que Deus fala contigo não é o que Deus está falando com outras pessoas, não é? Pessoas que gostam de discutir que o apóstolo Paulo não estava a tempo integral. Ainda que num outro podcast eu podia provar que estava, mas vamos assumir que ele não estava, né? Se o apóstolo Paulo não estava a ministério a tempo integral, o apóstolo Pedro estava, Jesus estava. Então significa que existem Paulos, mas também existem Pedros, existem os outros, não é? Então, os Jesuses, né? Existem os que estavam assim, mesmo no Antigo Testamento, haviam pessoas que, na verdade, estavam proibidas de fazer qualquer outra coisa, chamavam-se levitas. E no Novo Testamento, a Bíblia até diz assim, diz aqueles que pregam o Evangelho Deus ordenou que vivessem do Evangelho. Okay? Então, é só ter cuidado, né? E se você sente que deve trabalhar, fazer muitos negócios junto com coisa, faça isso aí, faça o que você sente e deixa os outros em paz. amém. Yeah. Amém. Agora vamos terminar. Vamos. Ok. Muito obrigado a todos pela companhia, pela audiência também. E também dizer que vocês podem partilhar, colocarem like. Quando vocês colocam like, o YouTube entende que esta informação é boa e faz com que ela chegue a mais pessoas. Muito obrigado. E dizer que vocês podem encontrar ensinamentos do Pastor José no Telegram. É só pesquisarem. Canal do Telegram, Escola da Verdade. E também tem pregações da Igreja Internacional Casa da Palavra. Mais uma vez dizer que os cultos da igreja, onde o pastor José é líder, decorrem na quinta-feira e no domingo às 9 horas. Muito obrigado a todos pela audiência. Tchau, tchau. E Até. fique pronto para o próximo podcast. Tchau. Um beijo. Yeah.